Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre arquétipos, sobre os mistérios da vida, sobre a escola de poder, as definições e aspectos que qualquer pessoa tem que ter para se desenvolver como ser humano e para ter um poder pessoal, um poder de magnetismo e de envolvimento maior com a vida. Em meus estudos eu tenho observado vários aspectos e o qual alguns deles eu venho dividir com vocês. E me perguntam muito assim: Carlos, o mago é uma pessoa que tem poder externos, de transformar a realidade externa? E eu sempre digo àqueles que me acompanham há mais tempo, a pessoas que se interessam, por exemplo, pela magia natural da vida, eu sempre digo para essas pessoas que a magia, ela não é um aspecto externo, ela é um aspecto interno. Na verdade, você não se protege do mundo. Na verdade, você se protege de si mesmo. E esta é a grande ciência que a reflexão, por exemplo, traz. Quando você desenvolve a sua maquete pessoal, que você entra naquelas 4 leis fundamentais que eu sempre falo aqui para se atingir o estado mental ideal, ou seja, é aquele momento em que você faz a reflexão, você faz uma meditação, depois você faz aquilo que se chama de oração. Você passa a focar sua vida, pensamentos, sentimentos, emoções na direção da sua maquete pessoal. E então você direciona essa ação. Nesses aspectos a gente entende que aí sim a pessoa consegue ter uma dinâmica de vida melhor na direção dos aspectos que realmente é importante para ela. Geralmente a gente fracassa muito antes de se atingir esse estado mental ideal. É tido assim que as pessoas, por exemplo, que acompanham este conhecimento que eu passo aqui no canal, geralmente elas vão por um bom tempo, depois elas acabam voltando e parando para analisar as palavras que esse Carlos tanto fala. E se tem algum sentido, algum objetivo específico essas palavras. Mas nós temos um processo que eu diria assim, uma fase da vida da gente, a gente consegue correr, tem uma ligação mais forte com a energia, com o conhecimento. Há uma outra fase que naturalmente isso se extingue. A sua força de vontade ela some, os aspectos de reflexão desaparecem. Mas é porque a vida mostra para você o momento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem falado, que você tem observado. É como se a vida quisesse assim, agora se envolva um pouco mais. Aplique esse poder. Porque quando eu digo que a magia tem esse aspecto dela proteger contra si, é porque você desenvolve dentro de você um mecanismo específico, simples, que ele, se você se deixar se conduzir por estas estações que você tem naturalmente, você vai entender que, por exemplo, às vezes no inverno você pode se movimentar mais para trazer aquilo que a gente chama de aquecimento da alma, de colocar em prática algumas coisas. Então, quando nós fazemos uma simbologia, nós mudamos alguns aspectos da vida, a gente começa a compreender algumas coisas dessa magia natural, desse aspecto. Então, fica aquela coisa assim, para você que me acompanha, sabe o que eu não gosto e eu defendo que você não se polarize.
em aspectos de política, em aspectos de tese, de opinião. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai te trazer aspectos que eu chamo de aspectos paralisantes. São coisas que, na verdade, você pensa que estão te ajudando de alguma forma. Mas, na verdade, tais aspectos vão paralisando a pessoa, vão fazendo com que ela se aceite mediana dentro das médias sociais e que, pelo contrário, ainda faça de tudo para estar no meio desses aspectos medianos. E daí que você não vai perceber que você também vai sofrer todos os calcinations de uma pessoa que é mediana. Então, se os medianos têm seu aspecto de vida, eles também têm os seus problemas. Eles têm aquelas mesmas sequências de problemas. Então a gente pega e coloca na seguinte situação: eu não consigo mudar certas pessoas, mas eu posso mudar a forma com que eu recebo esse sentimento, esse conhecimento, essa emoção do outro. Porque eu sempre digo assim, as pessoas se acostumam muito porque você está sempre ali pronta para ajudá-las. Elas criam esse mecanismo que assim, olha, no fundo, aquela pessoa vai aparecer, vai me ajudar, vai me dar uma força. Mas se amanhã você estiver morando em outro país, como funciona? É bem mais limitado a forma de ajudar. Nem sempre o dinheiro vai ser a solução para muita coisa, para muitos problemas das pessoas. Há questões que, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, mora no exterior e ela sente falta da sua família, ela tem uma boa condição de vida, ela tem bons carros, mas ela tem bons carros e uma condição de vida que não tem aquelas pessoas que ela tanto amou e que ela tanto ama num contexto de vida. E o pior, essa pessoa ainda pensa que quando ela voltar para o Brasil, as coisas vão ser do jeito que eram antes, que foram as referências das quais ela quase sempre aquilo já não é mais, porque entra nessa sistemática da vida que eu falo que da transmutação. A vida ela vai sendo um constante devir, como diria Heráclito. A vida é uma constante transformação. Para aqueles que entenderam os aspectos da magia natural, eles vão entender como isso sendo uma coisa natural. Daí ele só vai constatar e ver todas as mudanças, todas as transformações que tem em volta. E você se transforma, você amadurece, você cresce, você modifica, você fica diferente. Mas para isso, quando você acelera o processo através dos treinamentos que a gente fala aqui, você começa a ver que assim, há fases que você fica desligado de outras pessoas. A fase que você fica desligado da sua fonte de conhecimento, da sua fonte de motivação. E você não sabe por quê. Mas é como eu sempre digo, há alguns aspectos que estão fora do seu controle, como por exemplo, quando você dormindo à noite sai do seu corpo. E você começa lá fora a ter estudos, atividades, outros contextos. Quando você volta, aquelas crenças interiores, elas vão dissolvendo, ficando cada vez menores. E você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. Mas no momento, o seu ser não precisa saber, e é por isso que eles não permitem que você saiba. É um passo difícil que você tende a compreender. Mas, Carlos, isso pode me ajudar em algum aspecto? Sim. O processo de aceitar o momento que você está vivendo é importante. Sem repreender, sem tirar ele de você, ou quando você aceita a fase que você está entrando. E você fala assim, olha, eu estou entrando nessa fase. O
que é para fazer? Talvez seja uma fase que você tem que parar de pensar um pouco. Que você volta e faz coisas na prática. Talvez manuais, ali um projeto mexe mais com sua maquete, com seu artesanato, seja o que for. Como o Cid, você vê nos vídeos do Cid, ele fazendo uma cabana. Todo mundo sabe que aquela cabana não vai servir para nada, não vai proteger, mas o processo de fazer aquela cabana é o processo que nós estamos falando aqui da maquete, da alquimia. Enquanto ele faz ali aquela cabana, há um processo interno ali sendo trabalhado, há outras, e vai haver desistências, vai haver coisas que ele vai se desligar sozinho da vida por conta daquela maquete. Algumas coisas da vida você não percebe, mas elas são simulações. Simulações naturais que você vai vivendo no dia a dia. Algumas relações são assim, algumas conversas com alguns conhecidos, com alguns colegas, são ensaios para ver se, de repente, se pode elaborar lá na frente uma amizade sólida com aquela pessoa. E às vezes não. Mas os ensaios, essas maquetes naturais, tem no nosso dia a dia. A pessoa começa a compreender que essa diluição é um processo natural nos personagens da vida. E que talvez a distância de algumas pessoas, talvez a distância de alguns lugares, faça com que quando você volte até eles, com essa samsara que eu sempre digo, que a roda gira e a mesma situação acontece com você novamente e traz, às vezes, um sentimento diferente. Traz um sentimento do tipo assim, olha, alguma coisa modificou. Alguma coisa está diferente agora. E eu preciso saber aproveitar isso. Porque assim, ontem o pneu fura e você bate no painel do carro. Não, agora não, pô, caramba, justo agora, só acontece comigo. Então tem frases assim. Passado 1 ano, 2, você evolui, você fica mais equânime, você cresce, você para de ser esse ser mimadinho, vitimista, de repente você já está mais forte. Aí o pneu fura, você estaciona, deixa eu ligar o alerta para ninguém bater no carro. Você não vai esquecer de questões importantes. Às vezes a sua própria segurança está em jogo, não é? Eu lembro do caso de um rapaz que o carro dele apresenta problemas. Então ele está dentro do carro, então ele pega o celular e começa a pedir um auxílio de socorro. Mas aí ele se lembra de uma reportagem, de um conhecimento que veio através das coisas que ele via, que alguém dizia, quando o carro parar na beira da estrada, saia de dentro do veículo e saia do acostamento, fique para fora. E tem uma câmera de segurança mostrando o exato momento. E ele abre a porta do carro, vai para fora, pula o guarda-reio, que é aquela peça de metal que protege ali a lateral. E no momento que ele pula o guarda-reio, ainda falando ao telefone, o que acontece? Uma carreta vem no acostamento e leva o carro dele embora. Acaba com o carro dele. E ele está vivo. Aí nós chegamos agora, você que chegou até agora, por favor, coloque aí acostamento. Acostamento aí nos comentários para mim saber que você chegou até agora aqui. Porque é isso que eu acredito na magia natural. Que é um processo divino, deixado por Deus, que pode auxiliar você nos mais diversos calcination, nas diversas situações, momentos tristes. A chave está ali. Mas você precisa aprender a traduzir. Você precisa aprender a se deixar se envolver de outra forma. Deixar ver aquele fluir e aceitar. Então você toma algumas posturas, algumas atitudes, ir, não ir, ficar, falar ou não falar, ficar em silêncio.
Em dados momentos você escuta esse eco interior. E às vezes será diferente do seu dia a dia. Você vai falar assim, poxa, mas no meu dia a dia eu sou mais animado, eu tenho mais... Não, mas algumas coisas mudaram. Talvez seja para você trabalhar mais com a cabeça, com outros sentimentos dentro de você. Entende? E isso é importante você detectar e sentir. Vou encerrando por aqui. A chamada é justamente para este ponto. Fique atento aos sinais que estão à sua volta. Eles estão sempre trazendo uma direção, indicando algum caminho especial para você. Serenidade profunda em seu coração, muita paz, uma ótima semana. Om Shanti, Om Shanti. Fique agora com uma pequena meditação que eu estou deixando no final do vídeo para você curtir um pouco dessa música. Fique observando esta imagem pelo período dessa meditação e se deixe absorver pela imagem e pelo som ao mesmo tempo. É uma terapia que eu estou deixando aqui no final, como bônus para vocês que chegam até o fim, ok? Boa meditação!